E aí, pessoal, bora mergulhar nos números do XP Crédito Imobiliário, o famoso XPCI 11. Hoje a gente vai destrinchar o relatório de setembro de 2025 para entender o que está por trás dos dividendos, quais são os riscos e qual é a estratégia da gestão. Vamos lá, que tem bastante coisa interessante. E vamos direto ao ponto, né? A pergunta que não quer calar. Quanto pingou na conta? Olha aí, 92 centavos por cota. É um número bem legal, chama atenção logo de cara. Mas calma, só o número solto não diz tudo. Para a gente entender o impacto real disso, precisa colocar em perspectiva. E que perspectiva, hein? Olha só, isso dá um dividend yield anualizado de 13,86%. É um retorno bem expressivo, convenhamos. E é exatamente isso que a gente vai investigar aqui. De onde veio essa grana toda? E mais importante, será que esse patamar se sustenta? Ok, mas antes de mais nada, vamos dar um passo para trás. Afinal, o que é o XPCI 11? Bom, segundo o próprio relatório, o XPCI 11 é o que a gente chama de fundo de papel. O que isso quer dizer? Basicamente, ele não é dono de imóveis físicos, tipo prédios ou shoppings. A praia dele é outra. Ele investe em ativos financeiros ligados ao mercado imobiliário. Pensa em CRIs, debentures e até cotas de outros fundos. A ideia é ganhar dinheiro com esses papéis, com os juros que eles pagam. E aqui a gente tem um raio-x do fundo. Dá uma olhada no tamanho dele. Patrimônio líquido de mais de 768 milhões de reais. E mais de 70 mil cotistas, hein? Bastante gente. Mas o ponto que salta aos olhos aqui é outro. Repara só no preço da cota no mercado, R$ 84,57. Agora olha o valor patrimonial, que é tipo o valor justo da cota, R$ 88,32. Ou seja, ele está sendo negociado mais barato do que teoricamente vale. É o famoso desconto sobre o valor patrimonial. Beleza, agora vamos voltar para o assunto que todo mundo gosta, dividendos. Como foi o desempenho do fundo nesse mês? Olhando o histórico recente, a gente vê que teve uma pequena quedinha, né? Saiu de 96 centavos lá em julho, 95 em agosto, para chegar nos 92 de setembro. Mas mesmo com essa pequena queda, o patamar continua bem alto, bem consistente. A grande pergunta é, por que teve essa variação? O que aconteceu? E o ponto-chave está aqui, na disciplina da gestão. O fundo gerou em setembro R$ 8.050 mil. Isso dividido pelo número de cotas dá 92 centavos e meio por cota. E quanto ele pagou? 92 centavos. Ou seja, a gestão está distribuindo praticamente tudo que gera no mês, repassando direto para o cotista. Tá, mas como é que a gestão chegou nesses números? Vamos dar uma espiada no que o próprio gestor disse no relatório para entender a estratégia por trás disso. Olha só a jogada do mês. A gestão não ficou parada, não. Eles venderam 3 CRIs e, nessa venda, botaram no bolso um ganho de capital de mais de R$ 1,5 milhão de reais. E o que fizeram com a grana? Parte dela, 32 milhões, foi usada para comprar cotas de outro fundo, o GARI 11. Isso é o que o mercado chama de reciclar o portfólio. E essa frase do gestor mata a charada. Sabe o que aconteceu? Um dos CRIs que eles venderam foi pago antes da hora, o que já gerou um lucro. Aí, para não deixar esse dinheiro parado, o que o gestor fez? Comprou cotas do GARI 11, que é um fundo fácil de vender, com alta liquidez. A estratégia é ter esse dinheiro na mão, para assim que pintar uma oportunidade de comprar um CRI novo com os juros melhores, poder agir rápido. É uma jogada bem inteligente. Isso tudo revela o DNA do fundo. O negócio deles não é só comprar CRI e ficar sentado esperando. Não, eles são ativos. Eles mesmos criam as operações de crédito, o que permite conseguir taxas melhores. E o mais importante, esse ganho de capital que a gente viu não é sorte, é parte do plano. E para completar, eles ainda têm uma reserva, um colchãozinho de correção monetária de 4,4 milhões de reais. Isso dá uns 50 centavos por cota, que pode ajudar a manter os dividendos estáveis lá na frente. Bom, mas a gente sabe que nem tudo são flores, né? Todo investimento tem seu lado bom e seu lado arriscado. Então vamos botar na balança aqui as oportunidades e os riscos. E aqui a gente vê bem esse contraste. Do lado das oportunidades, essa estratégia de girar a carteira para gerar ganhos, o fato da cota estar mais barata que o seu valor patrimonial e as taxas boas que a gestão consegue. Agora, do lado dos riscos, o principal, sem dúvida, é o risco de crédito, ou seja, o risco de alguém não pagar a dívida. O próprio relatório cita o caso da Casas Bahia, que entrou em recuperação extrajudicial e impacta um dos CRIs do fundo. Além disso, claro, tem o risco de mercado e a liquidez de alguns papéis, que pode não ser tão alta. Ok, já falamos da estratégia, dos riscos, mas na prática, onde está investido o dinheiro do fundo? Vamos abrir essa carteira e dar uma olhada?
Aqui, sem muita surpresa, a gente vê que a esmagadora maioria, mais de 87%, está em CRIs. Eles são o coração do fundo, o motor que gera os resultados. A fatia em outros FIIs é mais tática e sempre tem um pouquinho em caixa para aproveitar as oportunidades. Agora, olhando para dentro desses CRIs, olha que interessante. Mais de 84% da carteira é atrelado ao IPCA, mais uma taxa de juros. Na prática, isso é uma grande proteção contra a inflação. Se a inflação sobe, a receita do fundo tende a subir junto, o que é ótimo. E essa diversificação não para nos indexadores. Olha só os setores da economia para onde o dinheiro vai. A maior parte está no setor residencial, depois vem varejo de alimentos e varejo em geral. Essa distribuição em vários setores é super importante, porque ajuda a diminuir o risco. Se um setor vai mal, os outros podem compensar. E para fechar, a gente fica com uma grande questão, que é o principal desafio do fundo daqui para frente. Pensa comigo, se a inflação e os juros continuarem caindo, os novos CRIs que o fundo comprar vão pagar menos, não é natural. Então a pergunta de $1 milhão é, será que essa estratégia superativa da gestão de ficar girando a carteira para gerar ganho de capital vai ser o suficiente para manter os dividendos nesse nível tão atrativo? Esse, com certeza, é o ponto que todo investidor do XPC11 precisa ficar de olho.